Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que estão acamados em casa, nos hospitais, UTIs, aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje ou por esses dias. Peçamos ao Senhor que os acolha em sua glória. Também rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Hoje, a Igreja celebra Santa Cecília, Virgem e Mártir. Cecília, entre as mais populares virgens de Roma, é apresentada como Virgo Claríssima e, ao mesmo tempo, como esposa do jovem Valeriano. A paixão posterior ao século V, pouco confiável do ponto de vista histórico, estende-se nos particulares para esclarecer a aparente contradição virgem-esposa. Na noite de núpcias, Cecília confidenciou ao esposo haver consagrado a própria virgindade a Deus e acrescentou: nenhuma mão profana pode tocar-me, porque um anjo me protege. Convidou-o então a seguir seu exemplo, fazendo antes de tudo com que se batizasse. O contrariado esposo não protestou e, na manhã seguinte, dirigiu-se à Via Ápia, onde o Papa Urbano estava escondido entre os monumentos funerários. Instruído e batizado, voltou depois para a jovem esposa, e um anjo colocou em sua cabeça uma coroa de rosas e lírio. O irmão de Valeriano, Tibúrcio, seguiu seu exemplo, e ambos se consagraram à piedosa obra de sepultar os mártires cristãos. Foram logo presos, processados e condenados à decapitação a 4 milhas fora de Roma. Pelo caminho, os dois irmãos conseguiram converter o prefeito Máximo, que colheu com eles a palma do martírio. Cecília depôs seus corpos em um sarcófago. Depois lhe coube dar a Cristo o extremo testemunho. Condenada à fogueira, saiu ilesa do suplício. Passou-se, então, à decapitação, mas a espada do verdugo não conseguiu cortar-lhe a cabeça. Cecília esperou assim por 3 dias a visita do Papa Urbano e por todo aquele tempo continuou a professar a sua fé ao Deus uno e trino com os dedos da mão, pois não podia proferir nenhuma palavra. Nesta atitude foi esculpida por Moderno a sua célebre estátua. Antes de morrer, encontrou um modo de encarregar o Papa
da distribuição de seus bens aos pobres, pedindo-lhe que transformasse sua casa em igreja. Aqui termina a paixão. A história averiguou a existência dos mártires Valeriano e Tibúrcio, se bem que seja difícil estabelecer uma relação entre eles e Santa Cecília. O patrocínio da mártir romana à música sacra deveu-se a uma simples frase que se lê na Paixão, segundo a qual a jovem esposa, no dia das núpcias, enquanto os órgãos tocavam, cantava em seu coração tão só para o Senhor. Aceita-se que suas relíquias, originariamente guardadas nas catatumbas de São Calixto, ao lado da cripta dos papas, tenham sido transferidas pelo Papa Pascoal I para a Basílica de Trastevere, a ela dedicada. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais cada ano com a comemoração de Santa Cecília, fazei que os testemunhos sobre esta vossa serva, piedosamente transmitidos, sejam para nós exemplos a serem imitados e proclamem as maravilhas de Cristo, vosso Filho, realizada nos fiéis. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer,
pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho que acabamos de ouvir traz para nós magníficos esclarecimentos que até hoje muitas seitas elas não acreditam na ressurreição, ou seja, não acreditam no primeiro julgamento, não acreditam que a partir do momento em que a alma desagrega do corpo, ou seja, sai do corpo, aquela alma é levada diante do tribunal de Cristo, como está escrito na carta de São Paulo aos Gálatas, para receber a recompensa ou a condenação. Muitos ainda pensam que a ressurreição ela acontecerá somente no último momento. Se a ressurreição acontecesse somente no último momento, Jesus, ao esclarecer aos saduceus, ele não teria dito que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça. Então, isto já deixou claro para nós esta fala de Jesus, que a alma de Abraão, de Isaque e de Jacó já receberam este primeiro julgamento e já encontram-se em lugar de felicidade e de paz. Porque se assim não fosse, Jesus não teria afirmado que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça. Por quê? Porque Deus, ele não é Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos. Pois todos vivem para ele. Abraão, Isaque e Jacó, e assim todos aqueles que
o sucederam, vivendo no amor e na graça de nosso Deus. Então, aqui, Jesus esclarece a condição daqueles que fazem a sua Páscoa. Jesus esclarece a condição daqueles que fazem a sua passagem. A partir do momento em que é feito a passagem, a alma se desagrega do corpo, ali se recebe de imediato a recompensa ou a condenação. Então, deixa Jesus claro isto para nós. E outro ponto que Jesus esclarece é referente à ressurreição e ao matrimônio, a partir da lei do levirato, que nós vemos lá em Levítico. Também nós vemos no livro dos Macabeus. Então, Jesus vai deixar claro que a partir do momento de nossa ressurreição, a partir do momento em que cada um de nós fizermos a nossa Páscoa e estivermos na glória eterna, na presença de Deus, ali nós nos tornamos como anjos. E aí, tornando-se como anjo, justifica a prática da intercessão dos santos. Porque os anjos são nada mais do que a vontade de Deus. O desejo de Deus de algo para com um ser humano ou para com um grupo de seres humanos ou para com toda a humanidade é a manifestação do anjo. E se, a partir do momento de nossa Páscoa, de nossa passagem, da nossa ressurreição para a vida feliz, para a vida eterna diante de Deus, nós também recebemos de Deus esta incumbência que os anjos têm, porque seremos como anjos, não teremos necessidades nenhuma de casamento, de afeto marital ou afeto filial, porque a graça de Deus basta em nós quando estivermos na presença de Deus. E isto acontece com todos aqueles que fazem a sua Páscoa na amizade de Deus. Hoje, celebrando Santa Cecília, nós vemos que para ter esta profunda amizade com Deus e receber a coroa da justiça, se faz necessário uma entrega total a Deus. Total, ela é livre, espontânea e preferencial. Deus é a minha vida, Deus é a minha salvação. E nada mais eu necessito, porque sua graça me basta. Quando nós agimos assim, nós encontramos a plena felicidade aqui com o objetivo de eternizar esta felicidade
na presença de Deus ao adentrarmos a eternidade a partir de nossa Páscoa, de nossa passagem. Então, peçamos a Deus as suas graças e que, por intercessão de Santa Cecília, sejamos fiéis ao Senhor na nossa peregrinação terrestre. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia e um final de semana cheio das graças e bênçãos do nosso bom Deus.